Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Do outro lado, é preciso continuar. O que será que Jesus quis dizer do outro lado? O que tem do outro lado? Nós vamos ver hoje isso na passagem, na palavra de Deus, quando fala da tempestade que se submete a Jesus. Por que nós temos que chegar do outro lado? Por que precisamos estar dentro do barco? Qual a tipologia do barco? Qual a tipologia do mar revolto, das ondas, do vento, da tempestade? Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Essa passagem também está em Mateus 8, 23, 27, Lucas 8, 22, 25, e em uma delas Jesus diz: entrem no barco, porque é necessário chegar do outro lado. O que tem do outro lado? Hoje nós vamos ver aí essa mensagem poderosa da parte de Deus que vai animar a sua vida, eu tenho certeza, porque há a necessidade de chegar do outro lado. Aqui não é o nosso lugar seguro. Estamos navegando na direção da salvação da vida eterna. Vamos lá. O primeiro versículo que eu quero trazer aqui para você é exatamente esse que nós agora lemos, tá? Está em Marcos 4:35, que nós falamos melhor, vamos ler agora. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus, disse-lhes: passemos para o outro lado. Jesus falou naquele exato momento, ao cair da tarde, para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Tinha que sair de um lugar e ir para o outro. Isso não é senão a tipologia da salvação da vida eterna. Você está no mundo, você aceita Jesus, agora você está navegando no barco com Jesus. E o Senhor Jesus, ele nunca disse que seria fácil, ele disse que seria possível. Agora, os discípulos estão no barco junto com Jesus. E eu quero aqui, de uma maneira expositiva, trazer para você esses 6 versículos aí. O 36 diz assim: então eles, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Jesus entra com os discípulos, Jesus não entrou com a multidão, porque a palavra de Deus ela foi anunciada para toda uma multidão, mas quem entra no barco são os discípulos. O significado de discípulo é aquele que segue, aquele que obedece, aquele que aprende, aquele que tem o seu mestre, aquele que quer viver a mesma coisa que o seu mestre, aquele que quer andar junto. Por isso não é a multidão que entra no barco. A multidão ela ouve a palavra, mas os discípulos é que vão entrar no barco. Aí existem outros barcos. Aqui na tipologia de barco podemos dizer igreja, e quando diz outros barcos, outras igrejas. E Jesus estará no barco em que a igreja, na tipologia do barco, ensina a palavra, tem oração, tem louvor, adoração e jejum. Aí o versículo 37 diz assim: aconteceu que levantou-se um grande vendaval, uma grande tempestade, grandes ondas dentro do barco, de maneira que começou a encher de água, diz a palavra do Senhor, uma grande tempestade. Ora, nós estamos navegando nessa vida e irão se levantar as tempestades, os ventos fortes, mas é preciso continuar a navegar. O interessante é continuar no barco, não sair do barco, não olhar para as ondas
e continuar, porque Jesus está no barco. Aí o versículo 38 diz a palavra do Senhor, eu acho interessante isso aqui, eu acho extraordinário, porque Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro, né? O 38, Jesus dormia e os discípulos estavam com medo. Aí eu começo a pensar o porquê do pânico. Humanamente é natural ter pânico, mas Jesus estava ali. E por que Jesus dormia? E o Senhor me faz lembrar que Jesus sabia exatamente o que ele deveria enfrentar. Estava proposto para ele a cruz, e ele deveria realizar o plano da redenção. Ele sabia que chegaria até aquela cruz, e não era aquela tempestade que iria impedir de chegar do outro lado. Não era aquela tempestade que iria impedir o plano de Deus para a salvação da humanidade. Por isso Jesus estava tranquilo. Jesus estava tranquilo no travesseiro. E a palavra do Senhor diz que os discípulos falaram: não te importa que vamos perecer? Ninguém vai perecer quando se tem um propósito. Havia também um propósito na vida dos discípulos, que era levar o evangelho, continuar a obra da redenção, disseminar a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, e ali agora era chegar do outro lado, e Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado, só não chega do outro lado quem sai do barco. Por isso não podemos sair da igreja, abandonar o barco. Estavam no barco, era uma tempestade. Bem, o versículo 39 também é interessante. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Meu irmão, você que me assiste agora, irmã, veja, o Senhor Jesus, sempre quando for necessário, ele vai interferir. Sempre quando ficarmos com medo em meio à tempestade, em meio a algum desafio, Jesus vai interferir. Você precisa despertar. Mas antes de despertar, você precisa ter a convicção que ele está no barco. O barco é o ambiente comum onde está Jesus e você. O barco é o que liga a comunhão. Não podemos sair do barco. Jesus não saiu do barco, Jesus estava no barco. Na passagem de Marcos 4, 35 ao 41, ele está dentro do barco. Por isso, nós precisamos continuar. Aí, o versículo 40, Jesus diz para eles, da pouca fé, de Thompson, na Bíblia, James fala de covardia da parte deles. Por quê? Porque os discípulos não estavam entendendo o propósito. Havia um plano revelado, Jesus revelou o plano. Olha, eles viram nas passagens anteriores, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez milagre. Eles tinham experiência suficiente para acreditar que chegariam do outro lado. Havia um propósito, chegar do outro lado. Havia um propósito além. Eles iriam continuar a pregação da palavra. Jesus iria sim realizar o plano da redenção. Já estava proposto. Por isso que Jesus diz a eles: eu apresentei um propósito, você sabe o que está para vir. Não é uma tempestade, não é um vento que vai nos parar. Não é uma tempestade, não é um vento que vai parar você diante do propósito que Deus já revelou para você. E o que tem do outro lado aqui nessa passagem? É a tipologia da salvação, que é muito maior e podemos ser até redundante, é extraordinária, além daquilo que imaginamos ou pensamos.
onde não haverá mais choro nem lágrima, o que está por vir. Nós estamos no barco. Jesus também está no barco. Creia em Jesus, repare no propósito, lembre-se da promessa. E aí você vai ver a glória de Deus. Você vai ver que o propósito do Senhor é divino. Ele não abandonou você, ele não vai sair do barco. Jesus não saiu do barco, ele estava lá, ele sabia do propósito, ele já te revelou o propósito. Você sabe exatamente aquilo que Deus te prometeu. Nós temos aqui as duas margens. A primeira margem, o mundo, né? Aonde nós estávamos caídos. Agora entramos no barco, aceitamos a Jesus. Agora estamos navegando pelo mar. Esse mar é a tipologia também do mundo, das dificuldades, das vicissitudes, dos atrapalhos, da tão grande nuvem de testemunhas, dos embaraços, como diz a palavra do Senhor, e nós estamos atravessando. É inevitável que venham tempestades, ventos fortes, é inevitável, mas é imprescindível que você continue no barco, porque Jesus está no barco. Acorde ele, acorde, lembre-se do propósito. E eu quero dizer para você que nós iremos sim chegar do outro lado. Não saia do barco, creia somente e você verá a glória do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.